Homens, pensem por um instante, porque uma mulher pode ter vários pretendentes ao redor e mesmo assim não consegue tirar da cabeça justamente aquele que quase não demonstra interesse? A resposta não está no brilho do dinheiro, nem na beleza, muito menos em frases prontas. O verdadeiro impacto está na sensação que ele desperta nela. Existe uma força silenciosa capaz de acionar emoções profundas sem precisar de discurso, e essa força está no toque. Poucos homens compreendem o quanto um simples gesto de contato pode atravessar barreiras emocionais e alcançar lugares que a lógica jamais explicaria. Então, neste vídeo, nós vamos explorar um ponto decisivo na forma como as mulheres passam a enxergar você. 7 tipos de carícias que ativam sentimentos intensos e fazem com que ela pense em você, mesmo sem entender o motivo. Pode soar exagerado, eu sei, mas não é. A conexão feminina acontece no nível emocional e o toque é o caminho mais rápido até esse território sensível. Muitos acreditam que presentes, insistência ou atenção desmedida atraem uma mulher quando, na verdade, isso apenas cria pressão e desgaste. O verdadeiro magnetismo nasce da maneira como você se faz presente, como sua energia se expressa através de um toque que comunica muito mais do que qualquer conversa. Essas carícias têm intenção, propósito e um peso psicológico enorme. Quando um homem domina essa forma de comunicação, ele ultrapassa limites internos que a maioria nunca chegou perto de tocar, criando uma sensação difícil de ser definida, mas impossível de ser esquecida. E mesmo que ela tente esconder, a emoção permanece ali, viva. A partir daqui você vai conhecer os 7 toques que transformam completamente a forma como ela reage à sua presença. O primeiro deles é o toque suave no rosto. O rosto é uma das regiões mais íntimas do corpo porque revela sentimentos, expõe fragilidades e mostra o que tentamos esconder. Por isso, tocar essa área desperta emoções profundas. Muitos acham que esse gesto só acontece em cenas de filme antes de um beijo, mas na realidade ele carrega uma mensagem muito mais forte. Quando a sua mão se apoia delicadamente na bochecha ou na mandíbula ou abaixo do queixo dela, o corpo dela recebe um sinal claro de proteção, calma e proximidade. É um gesto que mistura firmeza com delicadeza, algo que o inconsciente entende de imediato. E é justamente nesse ponto que muitos homens se perdem. Eles acreditam que a atração nasce apenas do que fazem por fora, quando na verdade o que transforma tudo é o que conseguem transmitir por dentro. Presença, energia, intenção. É por isso que dominar essa linguagem silenciosa do toque, da postura e do comportamento emocional é tão importante. Porque quando você entende essa psicologia, você deixa de agir no improviso e começa a agir com consciência. Você deixa de torcer para dar certo e passa a saber o que está fazendo. E se você quer aprofundar isso de verdade, entender o que acontece na mente feminina, aprender a criar conexão emocional, sexual e psicológica de um jeito natural e irresistível, eu preparei algo especial para você. O audiobook Código da Atração, a fórmula psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Eles têm formato de audiobook porque a comunicação masculina funciona muito melhor quando você aprende ouvindo, absorvendo a entonação, entendendo o ritmo e aplicando imediatamente no seu dia a dia, seja caminhando, dirigindo ou no treino. Mas se você prefere ler, também deixei a versão em e-book disponível para você escolher o formato que mais combina contigo, certo? O que mais combina com o seu estilo de aprendizado. Tudo isso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo. É só clicar e acessar. Se você quer realmente evoluir e se tornar o tipo de homem que deixa marca, esse é o próximo passo. Existe um detalhe que transforma tudo:
a delicadeza. Um toque no rosto nunca deve ser abrupto ou surgir fora do momento certo. É o contexto que transforma um simples gesto em algo marcante. Às vezes ela está sorrindo e você apenas ajeita um fio de cabelo que caiu sobre os seus olhos. Em outra situação, um silêncio entre vocês cria proximidade e os seus dedos encontram a pele dela por um breve instante. Ou talvez, antes de dizer algo importante, a sua mão se apoie com suavidade na lateral do rosto dela, transmitindo calma e presença. São esses instantes quase imperceptíveis que criam uma lembrança que ela não consegue ignorar. Uma mulher pode questionar frases, mas jamais esquecer da sensação que o seu toque provocou. Horas depois, quando estiver sozinha, o que reaparece não é o conteúdo da conversa, e sim a emoção que aquele pequeno gesto despertou. Esse é o impacto do toque no rosto. Ele ativa sentimentos que ela não controla. Então, quando você aprende a fazer isso da maneira certa, deixa de ser apenas alguém com quem ela fala e passa a ser alguém que ela sente. E é essa diferença que mexe com o coração feminino. O mesmo acontece com o toque protetor na parte inferior das costas. Muitos homens veem esse movimento como algo comum, mas não percebem a intensidade oculta por trás dele. Pode parecer apenas um ato de gentileza, porém, para uma mulher, essa região desperta sensações ligadas à segurança, à confiança e uma atração quase instintiva. A parte baixa das costas é uma área sensível, uma zona que mistura fragilidade e conexão. Quando a sua mão toca ali, mesmo que rapidamente, o corpo dela recebe uma mensagem silenciosa de proteção. É como se você dissesse sem falar nada que ela está em boas mãos. Esse é um gesto que combina cuidado com liderança e as mulheres reagem emocionalmente a isso de forma automática, sem precisar racionalizar. Imagine vocês caminhando entre outras pessoas. No instante em que a sua mão repousa na parte inferior das costas dela, guiando-a com suavidade, o clima muda. Ela percebe firmeza, mas também delicadeza. Você não força, não ultrapassa limites, apenas conduz com segurança. Nesse pequeno momento, o corpo dela sente uma mistura de calma e atração, como se entendesse que pode relaxar, porque você está no comando. Muitos homens erram ao serem bruscos ou hesitarem ao ponto de perder o time, mas o encanto está no equilíbrio. Quando força e suavidade se encontram no mesmo gesto, algo emocional se ativa dentro dela. Ela percebe domínio aliado à sensibilidade, e isso provoca um tipo de sentimento que nenhuma frase consegue gerar. É exatamente esse equilíbrio que separa um homem comum de um homem que realmente marca a memória de uma mulher. E já aproveita e se inscreve aqui no canal. O que você está esperando, meu querido? Deixa o seu like, porque isso fortalece demais o meu trabalho e faz com que eu consiga trazer cada vez mais conteúdos que realmente transformam o seu jogo. Então, continuando, pense em quantas vezes uma mulher sente que precisa se proteger do mundo ao redor. Quando o seu toque surge com leveza e respeito, a sensação muda completamente. Ela deixa de estar em alerta e passa a sentir que pode simplesmente existir ali, ao seu lado, sem medo. Esse gesto comunica presença, cuidado e a segurança de um homem que sabe orientar sem impor. Nada disso funciona se for feito para fora do momento certo. Precisa acontecer de forma natural e integrada à situação. Talvez vocês estejam atravessando a rua e você instintivamente a guia com a mão. Talvez estejam entrando em um espaço cheio de pessoas e o seu toque surge para conduzi-la com calma. Ou em um momento mais íntimo, a sua mão descansa na parte inferior das costas dela, apenas tempo suficiente para transmitir intenção e proteção. O mais interessante é que ela pode nem perceber conscientemente o motivo daquela sensação boa, mas vai guardar esse momento na memória. Mais tarde, ao lembrar da noite, não serão as frases
trocadas ou as risadas que virão primeiro à mente dela, e sim o instante em que sentiu amparada, guiada, cuidada. Ela vai recordar da energia masculina que permitiu que a sua defesa caísse sem insegurança. É isso que separa um toque comum de uma carícia que realmente provoca emoção. Quando você entende essa linguagem silenciosa, não há necessidade de esforços grandiosos para impressionar, porque a sua presença já fala por você, meu querido. As mulheres não se encantam apenas por um discurso bonito, mas pelo homem que transmite paz com o simples fato de estar ali. O toque na parte inferior das costas não é apenas um ato romântico, é uma declaração de proteção. Quando ela captar isso, não precisará ouvir explicações. O corpo dela vai reconhecer a intenção. O mesmo acontece com o toque sutil nas mãos. A maioria dos homens sabe o quanto deseja segurar a mão de uma mulher, mas poucos percebem o poder escondido no momento que antecede esse gesto. Um toque leve, quase involuntário, é capaz de criar uma tensão emocional irresistível. Segurar a mão é um gesto público, simbólico, mas o breve roçar de dedos, aquele contato que dura um segundo e parece natural, é ainda mais intenso porque desperta expectativa. E a expectativa é uma das forças mais fortes da atração. Imagine vocês dois caminhando lado a lado, conversando tranquilamente e de repente as mãos se tocam por um instante. Você não prolonga o momento, não tenta transformar o toque em algo maior, deixa acontecer naturalmente. Talvez o contato aconteça de novo, como se fosse mero acaso, mas o corpo dela sente, o coração acelera, a pele reage e a mente começa a se perguntar se aquilo foi coincidência ou foi intencional. Essa conexão não nasce das palavras, mas da comunicação corporal. Quando esse tipo de toque acontece, ela começa a associar a sua presença a uma sensação boa, enigmática, difícil de explicar, porém impossível de ignorar. O segredo está em não forçar nada. O toque deve fazer parte da naturalidade da situação. Se ela não se afasta e o momento parece fluido, você está no caminho certo. Agora, caso ela recue, basta sorrir e seguir em frente. O respeito mantém a magia viva e transforma o toque em desejo, não em pressão. O contato sutil entre as mãos funciona como um prólogo, despertando imaginação e deixando lembranças que continuam ecoando mesmo depois do encontro terminar. Muitos homens acreditam que são necessários grandes atos para encantar uma mulher, quando na verdade são justamente esses pequenos gestos, esses pequenos instantes que ficam marcados na memória. A suavidade do gesto, o momento certo e a intenção por trás dele são os elementos que realmente criam impacto. Funciona como uma prévia envolvente, semelhante ao teaser de um filme. Você não entrega tudo, apenas o suficiente para despertar desejo e curiosidade. Esse tipo de toque abre espaço para que ela perceba a possibilidade de algo muito maior, mesmo sem que você diga uma única palavra. É o equilíbrio perfeito entre o mistério e o encantamento, permitindo que a atração cresça de forma orgânica, sem pressão e sem promessas, apenas através da sensação que você provoca. Entre os toques mais marcantes está também a carícia no cabelo. Esse gesto tem uma força emocional enorme, porque para muitas mulheres o cabelo carrega significado, identidade e autoestima. Quando o homem toca os fios com cuidado, ele entra em um espaço íntimo que exige confiança. Imagine uma situação tranquila em que os dois descansam juntos e ela apoia a cabeça no seu peito. Sua mão começa a se mover lentamente pelo cabelo dela, sem pressa, apenas acompanhando a suavidade daquele momento. Não há necessidade de palavras, porque o toque por si só transmite aconchego, afeto e segurança. Tocar o cabelo de uma mulher é uma forma indireta de tocar o seu interior.
É um gesto que une ternura, proximidade e conexão emocional quase instintiva. Tudo isso só funciona quando vem de maneira espontânea, nunca mecânica, hein? Não se trata do movimento em si, mas da intenção que o acompanha, certo? Pode acontecer quando você afasta delicadamente um fio que caiu sobre o rosto dela, ou quando escuta o que ela diz e os seus dedos passam atrás da orelha com naturalidade. São pequenas ações que se transformam em memórias profundas. Mais tarde, quando ela se perguntar por que sente saudade, não serão as conversas ou os passeios que virão primeiro à mente, mas sim o toque da sua mão percorrendo seus cabelos e a tranquilidade que isso provocava. Esse tipo de sensação que diferencia um homem comum daquele que se torna inesquecível. Outro toque poderoso é o contato no ombro. Apesar de parecer simples ou até insignificante, eu sei, para a maioria dos homens, ele é um dos pontos mais eficientes para transmitir apoio emocional. O ombro não fala de desejo, fala de presença. É como se o gesto dissesse que ela pode relaxar, porque você está ali para sustentá-la, acompanhar e acolher. O equívoco de muitos homens está na execução, certo? Então vamos lá. Alguns apertam com intensidade exagerada e acabam transmitindo autoridade, não conforto. Outros tocam de forma fria, mecânica ou no momento errado, tornando o gesto desconfortável e sem propósito. Quando esse gesto acontece com sensibilidade e no momento certo, ele transforma completamente o clima entre vocês. Imagine a situação. Ela está ansiosa, talvez prestes a enfrentar algo importante ou simplesmente abatida por um dia cansativo no trabalho. Você apoia a mão no ombro dela com a combinação perfeita de firmeza e delicadeza, ao ponto de transmitir presença sem parecer autoritário. Então diz algo simples, porém profundo, que muda a energia do momento. Respira, está tudo bem, eu estou com você. A força desse gesto não está nas palavras, mas na emoção que elas carregam quando vêm acompanhadas do toque certo. É como se naquele segundo ela pudesse soltar o peso que estava segurando esse pequeno contato. Cria uma sensação de estabilidade difícil de explicar, fazendo com que ela associe você à proteção, calma e amparo. E quando uma mulher se sente segura ao seu lado, a conexão emocional nasce quase sozinha. Não tem a ver, gente, com dominar e sim acolher. Não tem a ver com impressionar, mas com permitir que ela relaxe e seja vulnerável sem medo. Esse tipo de toque funciona apenas quando nasce da verdade. Ele precisa vir da empatia, não da intenção de manipular, ok? Quando ela percebe autenticidade no seu gesto, o impacto se multiplica. É assim que a confiança cresce, não por grandes declarações, mas pelos detalhes silenciosos que dizem mais do que qualquer discurso. Próximo toque. O leve contato no braço carrega um charme completamente diferente. Ele não é profundo e nem intenso. E é justamente essa leveza que o torna tão poderoso. Às vezes a química surge no inesperado. Você concorda comigo? Vocês estão conversando, estão rindo juntos e no momento de brincadeira os seus braços se encostam por um instante. Você não transforma isso em drama. Não recua de forma exagerada, tampouco pede desculpas. Apenas deixa que o momento exista, deixa fluir. Esse pequeno roçar desperta nela uma curiosidade silenciosa, uma curiosidade maravilhosa. Ela sente o toque, mas não tem certeza se foi intencional. Será que ele quis me tocar ou foi apenas coincidência? Essa dúvida cria um espaço perfeito para a imaginação dela. E a imaginação é um dos motores mais fortes do desejo. A chave desse gesto está na sua vibração. Se você estiver tenso, o toque se torna estranho, mas quando vem acompanhado de leveza e confiança, comunica algo importante. Você se sente bem perto dela e quer que ela sinta o mesmo. Esse toque descontraído é o equilíbrio ideal entre brincadeira e interesse. Não exige reciprocidade, não força limites, apenas cria um campo magnético natural entre vocês. E as mulheres adoram isso, porque
espontâneo, imprevisível, gostoso, faz com que a presença masculina ao lado dela se torne envolvente, agradável e fluida. Muitos homens ficam obcecados em parecer impressionantes o tempo inteiro, mas não percebem que a verdadeira conexão nasce exatamente nesses detalhes, no tom da voz, na suavidade de um olhar e nesses toques sutis que falam tudo sem pronunciar uma única palavra, certo? O toque no braço, quando acontece com naturalidade, é como um convite silencioso. É sutil, mas diz muito. Eu gosto de estar perto de você. E quando ela sente o mesmo, esse simples gesto vira um registro físico de química, algo que fica guardado na memória. O abraço, o abraço, a carícia que fala a língua do coração. Nenhum gesto é tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. O abraço é o ponto onde o toque e a emoção se encontram por inteiro. Um abraço verdadeiro transmite tudo aquilo que as palavras não conseguem alcançar. Ele envolve, protege, acalma, conecta duas almas em um nível quase inexplicável. Mas como qualquer gesto, o segredo está na intenção. Um abraço vazio é só um movimento mecânico, já um abraço real, aquele que vem do coração, carrega presença. E quando um homem abraça uma mulher desse jeito, com calma, com propósito, com intenção, com entrega, ela sente. O corpo dela reconhece o calor, o ritmo da respiração, a firmeza das mãos que a envolvem. E por um instante, o tempo simplesmente para. Existem abraços que apertam o corpo, mas não tocam a alma. E existem abraços que fazem uma mulher se sentir em casa. A diferença está na energia. O abraço que deixa marca não é o que tenta conquistar, mas o que transmite segurança. Quando ela percebe que você a envolve sem pressa, sem segundas intenções, sem desejo disfarçado, apenas com ternura e presença, algo dentro dela se aquieta. E é aí que nasce a verdadeira intimidade. Não aquela paixão rápida e volátil, mas uma conexão emocional profunda. Ela talvez não lembre do perfume que você estava usando naquele dia, nem da roupa que vestia, mas vai se lembrar da sensação de estar nos seus braços e de como o mundo pareceu mais leve ali. Um abraço pode transformar completamente o que ela sente por você. Pode acontecer depois de uma conversa difícil, quando ela só precisa ser compreendida. Pode ser antes da despedida, quando o corpo dela hesita em te soltar, ou pode ser em silêncio, apenas porque sim. São esses momentos que constroem laços duradouros e é neles que a atração emocional nasce de forma natural. Homens, entender o poder dessas carícias é entender o verdadeiro segredo da conexão feminina. Não é manipulação, hein? Deixando isso bem claro. Não é técnica, não é estratégia. É sobre fazer uma mulher se sentir valorizada, protegida e desejada de forma genuína. Porque uma mulher pode até esquecer o que você disse, mas jamais vai esquecer de como você a fez se sentir. Esses 7 toques, do rosto ao abraço, não são truques de conquista, são formas de comunicação emocional. E quando usados com respeito, claro, com presença e intenção, criam laços que não se desfazem facilmente. As mulheres se lembram do homem que as fez rir, mas desejam aquele que as fez sentir segurança. E é exatamente isso que diferencia um toque comum de uma carícia que transforma. O toque é uma linguagem silenciosa. E quem aprende a falar essa língua se torna inesquecível. Quando você toca uma mulher com respeito, confiança e intenção, não precisa de grandes palavras. Seu corpo fala por você e com o tempo ela percebe que existe algo diferente em você. Algo que a faz se sentir viva, calma e desejada ao mesmo tempo. Mesmo que tente explicar, não vai conseguir porque sentimentos verdadeiros não se explicam, se sentem. Tudo isso não é apenas sobre gestos físicos, mas sobre presença emocional. A verdade é que uma mulher não se apaixona por quem fala mais bonito, e sim por quem a faz sentir algo real. O toque sincero é a forma mais pura de transmitir sentimentos sem dizer nada. Cada carícia carrega uma mensagem silenciosa. O toque no rosto diz:
Você é única. O toque nas costas sussurra, eu te protejo. O toque nas mãos desperta, eu te quero por perto. O toque no cabelo expressa, você me traz paz. O toque no ombro afirma, você não está sozinha. O toque no braço brinca, adoro sua energia. E o abraço diz tudo, que as palavras não conseguem. Porém, nada disso tem poder se não vier de um lugar verdadeiro. O que transforma um gesto simples em algo memorável é a intenção. Se o toque nasce de um coração calmo, seguro e presente, ele cria confiança, mas se nasce da pressa, da necessidade de provar algo, se perde no ar, as mulheres percebem isso, não com os olhos, mas com o corpo. Elas sentem quando um toque é puro, sincero e seguro. E é aí que nasce o encanto. O toque é uma conversa sem som. É a forma de dizer, estou aqui e é seguro estar comigo. Quando ela sente isso, o vínculo cresce naturalmente, sem esforço, porque a atração não se força, se desperta. Homens que entendem essa linguagem não são os que falam demais, mas os que sabem quando o silêncio diz mais. Os que observam, esperam o momento certo e tocam não para conquistar, mas para comunicar. Porque um toque cheio de presença é como uma semente. Ele pode não florescer na hora, mas a lembrança permanece viva dentro dela. Por isso, antes de pensar no que dizer, aprenda o que transmitir. Então, domine a arte da calma, da gentileza e da energia tranquila, porque a verdadeira masculinidade não está na força que a intimida, mas na força que acolhe. E é justamente essa força que uma mulher jamais esquece. Ela pode negar, pode disfarçar, pode até se afastar por um tempo, mas no fundo sempre vai lembrar do toque que a fez sentir segurança, do gesto que não pediu nada, mas ofereceu tudo, atenção, cuidado e presença. E quando ela lembrar disso, inevitavelmente lembrará de você, porque no fim as palavras se apagam, os momentos passam, mas as sensações permanecem. O que realmente marca o coração de uma mulher não é o que você faz, é o que ela sente quando está com você. E o homem que entende isso nunca mais precisará correr atrás de amor. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.